Olá, abençoados, sejam bem-vindos a mais um episódio do Na Mesa Podcast. Hoje nós estamos com uma história aqui de milagre. Milagres, no plural, porque é milagres, gente. Aqui é a história dessa mulher, a história que ela vai nos contar aqui é para tocar no seu coração e você entender que do mesmo jeito que Deus fez na vida dela, vai fazer na sua também. Amém? Nós estamos aqui com ela, que é cristã, ela é casada com Pedro, ela é mãe de 3 filhos, do Thales, do Pedro Henrique e da Ana Laura. Ela é gastrônoma, proprietária do Vó Coruja Bolos. Nós estamos recebendo aqui na mesa, tendo a honra de receber a Andréia Silva. Seja bem-vinda, Andréia, a esta mesa. Amém. Obrigada pelo convite, me sinto muito honrada e que o Senhor possa me usar na vida de outros irmãos, outros que estão passando dificuldades e saber que Ele é o mesmo, que Ele continua fazendo e operando milagres em nossas vidas. Amém, amém, glória a Deus. Andréia, eu te conheci, a gente estava no pré-mulherando, né, desse ano de 2023, e esse ano foi diferente, né, que teve o mulherando e o pré-mulherando, e ali você deu um breve testemunho do que Deus, de uma das coisas, né, que Deus fez na sua vida, e ali quando você foi contando, ele foi tocando muito no meu coração, e o Senhor foi colocando, essa história não pode ficar só entre 100 mulheres. Essa história não pode ficar só entre 200 pessoas. Essa história precisa ser propagada, precisa ser levada. Porque quantas vidas estão no leito de hospital, às vezes recebendo um diagnóstico de que pode esperar, né? Só esperar. Não vou dar spoiler, não, que eu vou deixar você contar. Mas ali o Senhor colocou forte no meu coração que precisava te trazer aqui para a gente contar essa história, para a gente poder mostrar para as pessoas que o nosso Deus continua sendo o mesmo Deus, ele é fiel e ele continua sendo o mesmo que curou aquele tanto de gente ali na Bíblia, ele continua curando hoje, né, Andréia? Sim, com Amém. certeza. Eu sou fruto de um milagre de Deus. Amém. Andréia, eu costumo começar perguntando assim: como começou sua caminhada com Jesus? Você veio de berço cristão, desde que você nasceu, seus pais, você já cresceu nesse ambiente ali com Jesus? Ou Jesus te pegou, né? Você encontrou com Jesus no meio do caminho. Como que foi esse seu início, essa sua caminhada com o Senhor? Bom, na verdade foram as 2 formas, porque eu nasci num berço cristão, a minha mãe era evangélica e nos criou dentro de uma igreja evangélica, só que no decorrer da vida, a gente acaba querendo experimentar outras coisas, uma vida que você não conhecia, e eu acabei me afastando dos caminhos do Senhor. Mas graças a Deus, Ele teve misericórdia, e assim a palavra de Deus fala que ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. E isso aconteceu comigo. Em um determinado tempo da minha vida, eu retornei para os caminhos do Senhor. E já quero dizer que foi a melhor escolha que eu Amém. fiz, porque não dá a gente viver a vida sem o nosso Deus, sem estar andando com Ele, sem estar perto dele. Amém, amém. Eh, a vida já é tão difícil, né, porque a própria palavra fala, né, Andréia, que no mundo teremos aflições. O próprio Senhor já deixou escrito, a Bíblia é o nosso manual de vida, se a gente quer saber como que a gente vai viver, é só olhar para ali. Então ele veio e nos mostrou, né, ele passou por tantas aflições, a Bíblia fala que ele sangrou, ele suou sangue, né, que ele chorou, ele teve ali momentos de tristeza. Então, se com Jesus foi assim, quem dirá conosco? Quem dirá com a gente? Né? Então, se com ele a caminhada, ele já não deixou escrito, já mostrou que com ele a caminhada vai ter esses momentos, só que com ele, a gente é mais do que vencedor. Nós somos mais do que vencedores. Imagina sem ele é impossível, Com né? certeza. Então, assim, glória a Deus, né? Eu costumo falar muito que filho de crente não é crente, né? Tem que ter um encontro verdadeiro com o Senhor, né? Então, ali, por mais que você cresceu num berço cristão, o Senhor teve esse encontro com você, Sim, né? Na verdade, Deus estava escrevendo a sua história, né? Faz parte do seu testemunho, sim, né? com certeza. Ele ele permitiu
né, que por algum tempo eu estivesse fora e talvez seja para isso, para Sim, contar as maravilhas que ele realiza, sim. É né, tudo é e permissão dele, tudo é né. permissão dele. E tudo tem um propósito, porque isso está acontecendo. Tem um propósito, sim, com Amém. certeza. Então conta pra gente, o que que é isso que a gente tá falando desde o início aqui, quem tá assistindo o nosso programa tá vendo ali uma história de milagres. Que milagre é esse que eu falei do início, quem tá no hospital? Conta pra gente o que que aconteceu, o que que o Senhor, nesse episódio da sua vida, igual a gente estava comentando aqui antes nos bastidores, né. Se a gente for parar pra contar o que que Deus faz na nossa vida, né, fez nas suas, né, o esposo da Andréia está aqui nos bastidores, seja bem-vindo também. Mas se a gente for parar para contar tudo, né, teríamos que escrever um livro, Sim, né. com certeza. Mas aqui nesse episódio a gente queria enfatizar essa fase da sua vida. Conta pra gente o que que é essa história de milagres. Então, como eu falei no Pré-Mulherando, né, para contar essa história de milagre, eu tenho que voltar um pouquinho no tempo, Sim, né, e eu volto lá em 2004, quando, por indicação médica, resolvi fazer uma cirurgia bariátrica e, durante esse tempo, colocamos diante do Senhor e ele permitiu que fosse feita. sim. Foi profetizado na minha vida, inclusive, que ele me daria essa cirurgia, e daí resolvemos fazer. E nesse meio tempo, durante a cirurgia, na primeira noite que eu fui para o quarto e tal, a coisa já começou a o milagre já começou a acontecer, Amém. porque eu tive uma embolia pulmonar. E então, assim, tinha uma amiga muito querida que estava comigo e percebeu que eu não estava bem, e logo ela tomou todas as providências, entrando em contato com o médico, e o médico a orientou para que tomasse as providências até que ele estivesse na Santa Casa. E assim foi feito, e então aí aconteceu o primeiro milagre. Amém. Eu fiquei ali, eles conseguiram reverter o meu quadro, através de aparelhos que foram levados para o meu quarto, aparelhos de UTI, que eu não fui para UTI devido a risco de infecção, que Uhum. antes era bem mais fácil, né, Isso é quase há 9 anos atrás, né, há 2004? há 18 Dezo anos É, atrás. nós estamos em 20, verdade, eu errei a conta aqui, disfarça. Né, então há 18 anos atrás, Verdade, a probabilidade de se ter uma infecção verdade. hospitalar era bem maior, então aí aconteceu o primeiro milagre. Essa embolia foi revertida Amém. e passou-se o tempo, eu fui para casa, consegui, recuperar um pouco, só que daí eu comecei a passar mal. E um mês depois eu retornei ao médico, porque tudo que eu comia, tudo que eu bebia me fazia mal, porque aconteceu um estreitamento, então assim, o alimento tinha dificuldade de passar por aquele canal, e o meu médico foi fazer um alargamento, um procedimento para alargar esse orifício, Isso no intestino. entre estômago e intestino. Ah, sim. E então, nesse procedimento de uma endoscopia, ele perfurou o meu intestino. Então, assim, imediatamente ele já me levou para a sala de cirurgia, então eu passei por uma nova cirurgia. Então foi em dezembro de 2004 a primeira, em janeiro de 2005 a segunda A segunda. cirurgia. Então tudo que poderia ter acontecido, aconteceu. Eu fiquei com um dreno, esse dreno entrou para dentro, então assim, foi bem complicado. Uhum. Mas até aí tudo bem. Depois eu recuperei bem e tal. E se passaram 18 anos desse tempo até março desse ano. E em março eu comecei novamente a ter dores fortíssimas e não sabia o que era.
E nesses 18 anos, toda vez que eu tinha alguma coisa, algum desconforto abdominal, né, esse meu médico que já havia feito a cirurgia, ele já não estava mais em Passos, Hum, e eu troquei de médico para que ele me acompanhasse. hum. E toda vez que eu ia ao médico, ele me pedia exames laboratoriais, me pedia uma endoscopia e constatava que eu não tinha nada, que estava tudo bem. E então a crise passava, eu voltava para minha casa. Uhum. Até que agora em março de 2023, eu comecei a ter dores muito fortes e medicada com remédios muito fortes, e nada assim conseguia sanar essa dor. E então o meu médico falou: "Olha, nós vamos pedir mais uma endoscopia para ver o que está acontecendo de errado, que você está tomando remédios fortíssimos e não está conseguindo sanar essa dor. E se for inconclusiva a endoscopia, imediatamente você já vai me fazer uma tomografia". Entendi. E então, assim, foi feito. Eu fiz essa tomografia e imediatamente retornei ao médico para levar os resultados, e ele constatou que tinha uma massa espessa dentro do meu abdômen que não dava para definir na tomografia o que seria. E ele falou comigo: "Olha, nós vamos ter que fazer uma nova cirurgia". En Nossa, e receber uma mensagem assim, né, receber um recado assim: "Ah, vou ter que fazer uma nova cirurgia", né, deve dar realmente um frio na barriga, porque você tá ali fazendo um exame e de repente dá um diagnóstico: "Não, vou ter que fazer uma cirurgia". a gente fica assim meio, tanto é que quando ele falou, eu falei: "Mas como assim, uma cirurgia de quê?", Eu tô vindo né. aqui atrás de uma dor, né. Atrás de uma dor. E aí ele falou: "Olha, tem uma massa espessa e não dá para saber o que é, e nós vamos ter que fazer uma cirurgia", e na tomografia deu que tinham várias aderências e tal. Então ele me falou: "Olha, vamos fazer por vídeo, que devido a ter aderências, quanto mais abre, é pior", Uhum. né. E só que aí eu estava, assim, desesperada de dor. E ele ele não estaria na cidade nos próximos dias, e então ele me sugeriu que eu procurasse outra pessoa, né, outro profissional para que estivesse fazendo. E falou: "Olha, mas aí você fica sossegada, caso você vá em outro, que você não confie, que você não sinta segurança, você pode voltar que tal dia eu vou fazer sua cirurgia". Então, assim, a gente procurou, né, outro profissional, e e foi feita a minha internação, e assim, foi feita. Fez a cirurgia. Eu internei para fazer a cirurgia, no final da tarde, às 5h30 da tarde, e o meu esposo estava comigo, né, e nesse meio tempo ele tinha ficado comigo, ele falou: "Olha, então eu vou em casa tomar um banho, para no horário da sua cirurgia eu estar aqui", que ele queria estar lá para orar comigo, para me acompanhar. Sim. E só que aí eles anteciparam. De 5h30 às 4 horas eles vieram me buscar. Isso sem avisar, né, então porque ele foi pra voltar, então ele não nem pegou você. Não, aí eu liguei para ele imediatamente, falei: "Olha, já estou indo para o bloco". "Mas como assim?", falei: "Anteciparam". Ele falou: "Espera", eu falei: "Não dá, tô indo e tal". E assim fui para o bloco cirúrgico, cheguei lá bem inocente, né, perguntei: "E aí, quanto tempo seria essa cirurgia?". Sim. Aí a enfermeira me falou: "Não, é uma coisa rápida, é em torno de 1 hora
1h30 no máximo, você já está de volta". Falei: "Tá bom", né, graças a Deus que a gente vai bem inocente, né, e Sim. confiando, assim, em Deus. Aí Amém. fui, fizeram todo o preparo, e quando o médico me disse: "Tudo pronto, vamos começar?", aí eu falei: "Vamos começar, mas antes eu posso fazer uma oração?". Amém. Aí ele falou comigo: "Pode". E assim eu orei e logo apaguei. Amém. Você colocou os médicos na mão do médico dos Do médicos, né. médico dos médicos, os Amém. médicos e a minha vida também, Amém. né, porque se não for Deus, quem Sim. irá nos socorrer? Amém. Então, assim foi feito, e apaguei. Aí depois, por relato médico, relato do marido, eu soube que, eh, não deu para fazer a cirurgia por vídeo, e eles tiveram que abrir. Abriu a barriga toda. Abriu a barriga. E assim, quando eles abriram, depois a médica me relatou só no dia da alta, viu, gente, que Aham. ela me relatou isso. Ela me relatou que quando eles abriram, eles ficaram 1h30 somente estudando o que e como eles iriam fazer, Nossa. que a coisa, assim, estava crítica lá dentro. Né, então eles começaram a descolar as aderências, né, e assim eles descolavam as aderências e iam emendando, né, cortava aquilo que não dava mais para aproveitar. Então, ou seja, o tempo de cirurgia o tempo que seria a cirurgia foi só o tempo de estudo, né. Que Disso. eles, abriram e não esperavam encontrar num cenário. Então eles tiveram que fazer todo um estudo. E quanto tempo, né, 1h30 você ali para eles poderem avaliar qual procedimento, o que fazer. É. E aí durante esse tempo eles eram 3 cirurgiões a princípio, e eles foram chamando reforço. Né, porque a coisa estava tão, assim, tão crítica lá dentro que teve que chamar mais equipe médica. E Nossa. assim foram fazendo, eles abriram e chegaram nessa massa espessa. Segundo a tomografia, tinham 2 focos de de Dessa massa. dessa massa, né, e eles chegaram lá e assim fizeram tudo que era preciso, tiraram, mandaram, pra biópsia, e durante o decorrer da cirurgia, teve que transfundir, teve que entubar, Nossa, todo o procedimento ali, né, foi sendo feito na cirurgia, né. sim, tudo aquilo, e então eles foram, no final, eles cortaram, 90 centímetros do meu intestino e fizeram as emendas necessárias e fizeram tudo que era possível fazer, Sim. né. E depois fecharam de novo, e dentro dessa massa espessa havia, um pedaço De gaze? de gaze que foi deixada dentro de mim. Não sei se da cirurgia de 2004 ou da de 2005. A verdade é que passou-se 18 anos e eu com essa gaze lá dentro, Um corpo um estranho. corpo estranho dentro de mim, Nossa. né. Então depois o médico questionou, que não sabia como que eu havia sobrevivido durante esses 18 anos, porque geralmente quando se tem um corpo estranho, né, dentro de 1 mês, de 15 dias, ele o organismo quer expulsar, né, então ele começa a dar sinais de que tem alguma coisa errada. Aham. Então o que que aconteceu com esse pedaço de gaze?
ele foi encapsulado, por isso tinha essa essa massa espessa, que era mais ou menos uma delas era mais ou menos do tamanho de uma bola de tênis, Nossa, era grande. era grande, e ficou encapsulada ali dentro. Aí, no final da cirurgia, o médico saiu exausto lá da cirurgia. E quantas horas durou a cirurgia? A cirurgia durou 8 horas e meia, o que era Nossa, para durar em torno de uma hora e meia no máximo, ela durou 8 horas e meia. nossa. E durante esse período, meu marido estava na sala de espera, né, e assim, eles não deram notícias nenhuma, ele ficou ali aflito, sem saber o que estava acontecendo. Né, e todo mundo, assim, todas as cirurgias iam se acabando, todo mundo que estava ali com ele esperando ia embora e ele ficando. Então, por volta de meia-noite e meia, quase 1 hora da manhã, saiu o médico exausto e falou para ele, né, falou: "Olha, nós fizemos a cirurgia, começamos por vídeo e não deu, e depois tivemos que abrir. Aí contou os procedimentos, começou a contar, Uhum. fizemos tudo que era possível e ele falou: "Espera aí, mas ela está viva? Ela sobreviveu?" Ele falou: "Não, está viva sim". Então, assim, aquilo, né, que às vezes parece não ter jeito, aquilo que já parecia estar morto, Sim. Deus mudou Amém, a história da minha vida, né. amém. Então ele falou: "Não, ela está viva sim", e tirou do bolso, de um vidrinho e mostrou a gás que estava lá dentro, né. E após eles falaram: "Olha, sua esposa vai passar por aqui nesse corredor que ela vai pra UTI, caso você queira ver, você aguarde aqui". Então ele esperou ali, e quando eu passei, eu ainda estava entubada, e ele viu aquela cena ali, e ele veio para querer encostar, a médica falou: "Não, não pode". E e aí, ali mesmo no corredor, ele orou por mim, e eu fui pra UTI. E E agora começou uma nova etapa, né, etapa de recuperação. é, uma nova etapa. Né, enquanto isso, ele foi para casa, ele não conseguia, assim, foi muita emoção, foi mexe muito Sim, com o sentimento, mexe muito com o psicológico, sim, com né, certeza. então ele não conseguia nem ir para casa, né, mas assim, durante todo esse tempo, tinha muita, muita gente que intercedia por mim. Amém, Muita gente orando, muitas igrejas, né, amigos de outros estados, de outros países. Então, assim, o Senhor, Ele próprio levantou um exército para amém. estar intercedendo. Aleluia. Né, eu falo que, assim, a coisa melhor que tem é fazermos parte desta família, Amém, que às vezes os amigos intercediam, os irmãos da igreja intercediam, mas gente que nunca me conheceu, gente que nunca me viu, também intercedeu por mim. amém. Né, então esse é o nosso Deus, ele próprio, permite e ele próprio levanta os intercessores, Aleluia. né. Então ali fui pra UTI, fiquei ali pelo período necessário e logo após eu fui, liberada da UTI e fui para o quarto. Então ali foi uma vitória já, né, Amém. a gente sair da UTI e ir para o quarto, saber que um passo já foi dado. Sim, E ali no quarto todos os dias a médica passava, me visitava e tal. Aí tudo que ela me perguntava, ela falava assim: "Olha, agora o seu intestino precisa funcionar para que você tenha alta, você precisa liberar gases para que você tenha alta". E ela perguntava: "Já aconteceu?". "Não". Aí no outro dia ela chegava e falava: "E aí?
Pum, foi liberado gases. Então, assim, dia após dia, a gente via o trabalhar do Senhor na Amém. minha vida. E no outro dia ela falava: "Agora o intestino precisa funcionar para você ter alta". Aí no outro dia ela passava: "E aí?". Funcionou. Então, assim, tudo foi muito rápido, sabe, Aleluia. a recuperação, e certeza que foi a mão de Deus que Amém. estava ali comigo. Aí, enfim, chegou o grande dia que ela falou: "Olha, agora você já está bem, eu vou te dar alta". Então, assim, a gente fica muito feliz quando você está há dias ali nesse processo de recuperação e recebe a notícia de que terá alta, Amém. né. Então eu fiquei muito feliz, aí ela chegou e começou a conversar comigo, a médica, e falou: "Olha, Andreia, eu estou muito feliz com a sua recuperação. Você é um milagre". Aleluia. E começou a me contar, até então eu não sabia de nada, tudo que havia acontecido ali Sim. naquela cirurgia. Os bastidores, né. É, os bastidores da cirurgia. Aí ela falou assim: "Olha, e isso tudo, eu tenho certeza que foi aquela oração que você fez ali, Amém. antes do início da cirurgia". Amém. Então ela começou a contar, ela me contou desse período que ficaram 1h30 em estudo para saber o que acontecia, mas aí a surpresa maior, né, ela falou: "Olha, Andréia, só que apesar da gente ter feito tudo aquilo que era preciso, tudo que estava ao nosso alcance, a gente te levou pra UTI para você morrer lá". Nossa, Eles próprios não criam que eu sairia dali. nossa. Então, assim, quando ela falava que eu era um milagre, Aleluia. realmente eu era um milagre, Glória a Deus. né, porque humanamente falando, ela eles não criam que eu Que poderia poderia sair dali com vida, sim, né. Então, assim, o Senhor foi muito gracioso, sim. né, E o e nome dele foi glorificado, né, pra médica falar com você: "Foi aquela oração". foi aquela oração, quer dizer, eles prestaram atenção Sim, naquela oração, sim, né, então eles creram que aquilo foi um milagre, que foi a mão de Deus que esteve ali sim. comigo. Te cortando um minutinho me fez lembrar até a história de Zaqueu. Não tem muito a ver, mas você vai entender o que que tem a ver que eu tô lembrando. Porque Zaqueu era de pequeno porte, né, estava ali em cima de uma árvore para falar Jesus, chamar a atenção de Jesus. Então Jesus às vezes quer isso da gente, quer que a gente chame a atenção dele. E o que que você fez? Você chamou a atenção dele na frente talvez de pessoas que estavam ali, que não acreditavam nele. Né, uma simples oração em voz alta, porque às vezes você pode estar ali orando em voz baixa, né, "Vamos começar?" Aí você fala: "Vamos", e fecha o olho e fala: "Senhor", e ora ali. Não, você chamou a atenção do Senhor perante as pessoas. Eu tenho um Deus que cuida de mim e eu estou chamando por Ele neste momento. E eu chamo por Ele em voz alta. Assim como Zaqueu subiu em uma árvore, ele poderia estar embaixo chamando por Jesus, mas ele subiu. Ele fez mais do que ele podia. A estatura era baixa, mas ele fez mais do que a estatura permitia. Assim como você. Você fez mais, do que todo mundo faz, é orar em voz alta, orar em coração, orar com seu esposo, não. Você chamou a atenção do Senhor. O Senhor está colocando muito forte no meu coração isso, sabe? E quem está nos assistindo também. A gente precisa chamar a atenção de Jesus. Falar, Pai, olhe por mim, porque quando nós chamamos a atenção de Jesus, pessoas que não acreditam nele, olha o que que você falou, isso chamou a atenção das pessoas, Sim, né. Isso despertou "Uai, espera aí". Igual o Zaqueu tá ali em cima da árvore gritando, as pessoas: "Ué, que aquele homem tá fazendo ali?". E às vezes as pessoas não estavam vendo que era Jesus, mas pela atitude de Zaqueu começaram a ver a presença do Senhor. E a mesma coisa, a sua oração em voz alta, uma coisa simples, mas chamou a atenção do Senhor.
e trouxe a presença dele para aquele ambiente, para que as pessoas que estavam ali presenciasse, sentisse e mais, visse a mão dele, que foi a partir do momento que a médica fala: "Andréia, nós te levamos para você morrer". É muito forte. E agora eu tô conversando com você, eles não só sentiram, eles não só viram, eles não só sentiram, né, a presença, eles viram o agir do Senhor. Ai, muito lindo. Glória a Sim. Deus. Então ela enfatizou isso, né, Sim, quando ela disse, ela falou: "Olha, foi aquela oração que você amém. fez". Não assim, que foi a minha oração, mas ela viu o poder de Deus Através através da da oração. minha vida, Sim, né, o que ele poderia fazer na minha vida. sim. Então, assim, ela encheu os olhos de lágrimas quando ela me disse isso. Amém. E aí chegou o outro médico, o chefe da cirurgia, e falou comigo assim: "Olha, te ver assim, mulher, a sua oração não, a sua reza é muito forte". Aí eu falei: "Não, o meu Deus é forte". Aleluia. Então, assim, eles puderam ver a mão Sim, de Deus e saber que o meu Deus é forte, sim. o Deus ao qual eu sirvo, que é um Deus forte, Amém. que cuidou de mim. Então, assim, a percepção deles por dizerem isso, que eu sou um milagre. Eu falei: "Gente", eu comentei com meu marido: "Olha, eh, para os 2 médicos falarem isso, é porque realmente foi um milagre". Porque, assim, alguns creem, mas muitos não creem, Uhum. né, e eles declararem com as suas bocas que eu sou um milagre, Amém. é porque Deus realmente tinha um propósito. Glória a Deus. Gerar um testemunho dói, né. Às vezes nós estamos aqui servindo ao Senhor e o Senhor fala: "Ah, eu tenho vidas para alcançar ali naquele lugar", e aí vai gerar um testemunho na gente. Isso vai causar dor, seja emocional, né, seja na alma, né, emocional na alma ou seja fisicamente. Na sua vida a gente observa a dor física, né, Isso. veio uma dor física e dessa dor gerou um testemunho para o nome do Senhor ser glorificado. Sim, Amém. assim, outra coisa que marcou muito também, durante esse período, desde a cirurgia de 2004, o Senhor abriu as portas para que o meu marido estivesse ali, no hospital, levando a palavra, orando por pessoas ali. Né, na primeira cirurgia, o pessoal chamava ele para ir na dentro da UTI, famílias, deixavam de receber a visita de familiares para que ele estivesse entrando no horário de visita e orando. Aleluia. Né, e assim, dessa última agora, ele entrava no quarto, ele orava com todo mundo, ele falava: "Vou tô indo ali". Então, quando ele falava: "Eu estou indo ali", podia saber que ele estava indo orar por pessoas. Amém. Então, assim, Deus permitiu o período que eu estava ali, que ele estivesse fazendo a obra, Sim, levando a palavra, levando conforto, né, porque quem está ali, está tão sensível que necessita de uma palavra de oração, de um sim, apoio espiritual. sim, Então Deus permitiu que ele fizesse isso ali durante o período que eu estava internada. sim. Então toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor, Amém. né. E Meu assim, Deus. quando os médicos me falaram isso, que eu fui um milagre, então, assim, eu falei: "Opa, eles já abriram a porta, eles já sabem que existe um Deus". Então, assim, imediatamente, depois da alta, nós providenciamos, eh, para que eles estivessem em contato com a palavra de Deus, providenciamos alguns devocionais para eles, sabe, Amém. e presenteamos com uma porção da palavra de Deus. Amém. Então, assim, tudo, Deus realmente tem um propósito Amém. nas nossas vidas. Amém. E aí depois disso, parece que teve mais
algumas coisinhas, não teve? Porque a gente É, fala assim: "Ai, sim, que lindo, acabou a história", né. Ainda é. tem mais uns pontinhos aí, não tem? Sim, como eu disse, né, poderia terminar aqui, né, o testemunho, o milagre foi feito e tal. Mas não, gente, essa cirurgia que eu acabei de contar para vocês, ela foi feita em março desse ano. E se passaram 7 meses. Então eu comecei a ter dores, dores novamente, dores, semelhantes ao às que eu tinha tido em março, antes da cirurgia. Então, eu falei: "Nossa, mas que será isso e tal", e resolvi procurar novamente o médico. E procurei o médico, o meu cirurgião que havia feito. E no momento em que eu procurei, ele me pediu exames de laboratório, me pediu raio-x de tórax, de abdômen e não conseguiu encontrar nada. Me medicou, me mandou para casa e me passou medicamentos para que, se eu continuasse a sentir dor, fosse utilizado. E realmente eu continuei, e a dor só piorava, só piorava. Aí meu marido falou: "Não, vamos de novo ver e vamos pedir para ele pedir novos exames e ver o que é que acontece", porque estava muito semelhante às dores Primeira. da primeira. E assim foi feito, e ele me pediu mais uma tomografia. Só que durante o período que eu fiz a tomografia, ele teve que se ausentar, porque encerrou o plantão e ele tinha plantão em outra cidade. E ele deixou uma médica colega para olhar a tomografia, passar para ele o resultado e depois conversar comigo o que seria. E assim foi feito. Quando saiu o resultado da tomografia, ela me chamou num consultório médico e falou: "Dona Andréia, vem aqui para a gente conversar e tal". E quando ela começou a me falar, ela falou: "Olha, nós, vimos a tomografia e tem mais um corpo estranho dentro do seu abdômen". Meu Deus. Então nessa hora, sim, eu desmoronei. Eu comecei a chorar e falei: "Mas como assim?". Ela falou: "É, tem um corpo estranho dentro de você, detectou na tomografia e nós vamos ter que abrir novamente, fazer mais uma cirurgia". Eu Nossa. falei: "Não, eu não acredito nisso". Ela falou: "Sim, vamos ter que fazer mais uma". E eu chorava muito e ela Ah, falou: com "Olha, certeza. eu não sou a sua médica, mas o doutor vai conversar direitinho com você e tal". E aí meu marido perguntou: "Mas quando?". Ela falou: "Logo, amanhã". Nossa, tudo muito rápido. Tudo muito rápido. Então ela me permitiu que eu fosse para casa e voltasse para internar no outro No outro dia, dia. que seria um sábado. E eu fui para casa e nesse período que eu fui para casa, né, os irmãos souberam e foram. Vários irmãos foram orar comigo, foram me dar apoio, e novamente nós começamos a colocar aquele exército Amém. que orou por mim de novo em alerta, para que estivesse novamente, eh, Nas mãos do Senhor, que o Senhor tomasse me conta de tudo, né. colocando em Amém. oração e tal. E assim foi feito. Aí no outro dia eu fui, me internei e e o médico veio conversar comigo e ele falou: "Olha, Andréia, agora nós não vamos fazer na correria, assim, não é tão urgente que vamos fazer essa cirurgia, mas vamos já te deixar internada, pedir novos exames e tal, e aí vamos fazer com calma a cirurgia".
Eu falei: "Tá ok, tudo bem", né. E E nisso o coração tá ali angustiado, né. angustiado, né, Em pouco tempo, em 7 meses, em 7 tá meses. recuperando ainda todo o sistema dentro da, né, a Sim. barriga, o abdômen. E aí eu me internei e ele veio, eu me internei, acho que já era quase meia-noite e tal. E aí meu marido me deixou lá e foi para casa, que eu estava ali num local onde ele não poderia ficar comigo, e ele foi para casa. E ali naquela retaguarda, de repente ele chegou com mais 2 cirurgiões e começaram a olhar a tomografia, discutirem entre si, os procedimentos e tal. E aí ele chegou para mim e falou: "Andréia, seu marido tá aí?" Eu falei: "Não, ele acabou de ir embora, então liga para ele que nós vamos fazer sua cirurgia agora". Nossa, Aí eu falei: "Como assim?" "É, nós vamos fazer agora". Então eu já fui ali, já liguei, ele tinha acabado de chegar em casa e volta na voltou, mesma hora. volta na mesma hora, e 1h eu já estava ali no bloco cirúrgico. Então, foram as mesmas coisas, Nossa, né, aí novamente eu orei ali antes de começar a cirurgia, colocando diante de Deus mesmo, porque aquilo que funciona a gente tem que repetir, né, amém, e a oração sempre funciona, amém. né. Então, fiz a cirurgia, essa não foi tão demorada, essa acho que demorou em torno de umas 3h30, mais ou menos, 4 horas, por aí. Mesmo assim, foi uma cirurgia demorada, né, 4 horas de cirurgia. É, mas em Em relação relação à à outra, outra, é. né, o tempo foi bem menor. E aí, quando acabou, era umas 4 e pouco da manhã. Aí ele saiu, deu a notícia para o meu marido, né, falou: "Olha, essa foi bem mais tranquila", e Mas o então receio também, né, Andréia, porque você acaba de escutar da médica que foi um milagre, que não era pra estar aqui, aí você fala: "Meu Deus, eu vou passar de novo para o mesmo procedimento", né. sim, é. Mas, E assim, Deus é a maravilhoso. gente fica assim, bem: "Por que isso aconteceu comigo?", né. Então, assim, no dia que eu soube que eu ia fazer de novo a cirurgia, um pastor muito amigo, muito querido, ele foi em casa orar com a gente, e ele falou assim: "Andréia, eh, o último capítulo do seu milagre vai ser esse", Aleluia. sabe. Então, assim, ainda tinha um capítulo final, né, Sim, porque às vezes a gente pergunta: "Deus, mas por que isso está acontecendo comigo?" Às vezes a gente não entende a vontade de Deus, sim, né, a nossa natureza humana, e a gente, mas assim, todo tempo eu tinha receio de estar reclamando, de estar, sabe, perguntando para Deus por que isso. sim, Em tempo nenhum eu queria fazer isso. sim, E assim, ele falou: "Não, questiona a Deus, chora diante de Deus, fala com ele do seu sentimento". Então assim, isso é tão bom, né, a gente poder, assim, ele falou: "Jesus falou isso", sim, ali no momento, né, falou: "Pai, se possível passa de mim esse cálice". sim, Então, assim, isso trouxe tanto conforto, sim. né, porque às vezes a gente não quer pecar contra Deus, você não quer falar: "Ai Deus, mas tinha que acontecer comigo". Então, assim, isso foi muito confortante para minha vida. Mostrar, né, o nosso coração nu e cru, a nossa vulnerabilidade diante de Deus. É pra Ele que a gente tem que mostrar, Sim, né, por mais que a gente não, Senhor, eu sei que tudo tem um propósito, mas quando a dor vem, fala: "Deus, mas por que é comigo? Me ajuda, me sustenta". é, Então, é mostrar, é ser totalmente transparente para o Senhor, né. é. E assim, porque às vezes a gente é assim, né. Sim, E ele falou comigo: "Andréia, nessa hora, não, isso é religiosidade, não querer, assim, chorar na presença de Deus com medo
de magoar ao Sim. Senhor, né, e foi tão confortante essa palavra para minha vida. Ele falou: "Coloca diante de Deus, o que você está sentindo, abre o coração, o seu medo e tal", e assim foi feito, né. E assim, aí depois dessa cirurgia, quando o médico saiu, que foi falar para o meu marido, ele falou assim: "E aí, vai pra UTI?" Ele falou: "Não, não vai pra UTI, não teve que fazer, eh, transfusão, não teve que entubar". Então, assim, a Aleluia. gente achou que aí já foi mais um passo, mais Sim, um milagre, né, de estar ali, ter corrido tudo bem, que a gente nem esperava, sim. né, porque como a primeira foi tão difícil, a gente já vai com aquele medo de que você vai passar tudo de novo, você vai porque a partir do momento que a médica falou, tudo passava na minha cabeça. Eu vou passar por aquilo, então o processo vai ser assim. E Deus já sabia de todas as coisas, Amém. né, já estava tudo era novidade para mim, mas não era novidade para Deus. Sim, Então amém. ele já tinha tudo aquilo, né, resolvido, ele já sabia como seria. E assim foi, eu não fui pra UTI dessa Amém. vez, eu fui direto para o quarto, e ali comecei num processo realmente de recuperação. Só que aí nesse decorrer, dos dias que eu fiquei ali, eu doida para ir embora, e aí de repente eu comecei a o dreno que estava no meu abdômen começou a drenar muito, e ele falou: "Não, tem alguma coisa errada". E quando eles pediram uma nova tomografia, ele percebeu que tinha líquido no meu abdômen. E devido a esse líquido, eu não poderia ter tirar o dreno, e ele falou: "Olha, agora a gente vai ter que ver qual que vai ser o procedimento". Então, mais uma vez, eles fizeram uma junta médica e chegou mais uma notícia: "Olha, talvez nós vamos ter que abrir novamente". Meu Deus. Aí eu falei: aí é hora da gente chorar no pé do Senhor, né. É. Eu falei: "Deus, Meu Deus. eu não aguento mais", sabe. E assim, não gostaria que isso acontecesse, porque tudo que vai acontecendo, cada vez a gente vai ficando mais fragilizado, Sim, né. E aí eles reuniram, alguns médicos eram a favor de abrir e outros eram contra. Então, assim, demorou, 2 dias para que eles chegassem a um acordo, né, e então o médico chefe da cirurgia depois chegou e veio conversar. Primeiro ele conversou com meu marido, né, e depois ele veio conversar comigo. Aí ele falou: "Olha, o médico anterior tinha passado e falou: "Não, para mim a melhor coisa a se fazer é abrir e lavar tudo de novo e tal e tal". Só que ele colocou de uma forma tão simples, que no final até eu já estava concordando que seria a melhor coisa abrir novamente, né. E aí depois chegou ele, conversou com meu marido e falou: "Olha, não é tão simples igual o colega falou". Porque já tem aderências, então você tem que abrir novamente, mais uma vez, no mesmo corte, e só vai piorando a situação. Então, toda vez que abre, é um risco. sim. Pode ser por mais simples que seja, igual ele falou que seria abrir, lavar tudo e tal, seria arriscado ainda assim. Então ele falou: "Olha, então primeiro nós vamos tentar outras coisas antes de ter que abrir mais uma Amém. vez". E aí ele falou: "Olha, nesse caso, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar a alimentação via oral, vou deixar o dreno e vou entrar com novos antibióticos, que aí a gente vai ver se com isso tudo
fecha uma fístula e com a ajuda dos antibióticos e com o corte da alimentação oral, se seca o líquido que estava dentro do abdômen. Amém. E assim ele fez, né, ele cortou totalmente, eu fiquei 8 dias sem colocar nada na boca. Mas você teve uma outra via de Sim, alimentação. sim, aí eu não podia beber água e nem me alimentar. Aí ele falou: "Olha, então agora nós vamos colocar, mais uma vez", que da cirurgia anterior eu já tinha feito, já tinha colocado uma alimentação parenteral. Agora enteral, pra quem não sabe, vai direto no sangue, né. E assim, quando eles falaram eh, que seria via colocar no pescoço, então eu falei para a médica: "Nossa, eu tenho muito medo disso, assim, no meu pescoço e tal", então eu já tinha receio, não sei por quê, mas eu já tinha receio Sim. disso, né. Aí ela falou: "Não, mas é tranquilo, vai ser anestesiado e tal e tal". Falei: "Bom, se não tem outro jeito, né, eu não vou poder me alimentar via oral, tem que ser". E assim foi feito. Quando ela foi para fazer esse procedimento, né, de colocar, de passar o pelo pescoço, a sala não estava pronta, e então ela estava com um paciente no bloco cirúrgico e não poderia esperar. Aí ela deixou 2 colegas, que não eram os meus médicos, para fazer esse procedimento. Então, assim, eu já tinha esse medo, esse receio, e É. fui para a sala e tal. E de repente, eles passam ultrassom para saber o local correto e tal, e de repente esses 2 começaram a discutir sobre qual procedimento seria feito? "Ai, mas eu faço aqui", "Não, mas fulano faz ali". Então, Nossa, assim, aquilo me deixou nervosa, me deixou insegura. insegura demais. E ali eu fechei o olho e falei: "Meu Deus, tem misericórdia da minha vida, porque se não tiver, meu Deus, o que é que vai ser de mim aqui?". E orei mesmo e clamei a Deus ali. Pelo meu medo e pela insegurança que eles me passaram. Sim. E aí, de repente, eles me anestesiaram, e acho que o período, assim, eles não esperaram nada para que a anestesia agisse, sabe, já foram passando aquele aquele tubo grosso ali, e então eu sentindo tudo e doía, e eu falei: "Ai, meu Senhor". Eu Nossa, é. pensava assim: "Será que eu não morri ali, vou morrer agora?", né, e foi, assim, horrível a experiência, mas enfim, passou. Passou. E depois eles saíram da sala e pediu para o meu marido entrar, e quando ele entrou eu tive uma crise de choro. Uma crise, e ele falava: "O que que foi?", e eu falava: "Olha, a gente está à mercê desses médicos, esses médicos que não sabem nada", assim, que na hora você fica tão nervoso que a Sim. gente acaba, né, falando. Eu fui contar para ele, eu falei: "Eles discutiram procedimento, eu nunca vi isso, médico discutir procedimento na frente do paciente, não me passaram segurança, eu fiquei insegura, eu tive medo e tal, e nada me fazia parar de chorar, mas enfim, tudo passa", Amém. né. Voltei para o quarto, aí foi colocada a alimentação parenteral, e eu fiquei com aquilo ali no Pescoço. pescoço, incomodava muito, eu não podia me virar de lado, que a máquina apitava, qualquer coisa apitava, eh, qualquer coisinha ela parava e apitava, se não tivesse fluindo. Uhum. De 24 em 24 horas era trocada a alimentação, e eu passei, assim, 8 dias sem me alimentar via oral, só por essa alimentação. Muito tempo, né. É, Esse procedimento é muito tempo, 8 dias. é. E depois, assim, depois disso,
ainda assim não estava totalmente, né, ele continuou com os antibióticos e falou: "Olha, eu vou pedir nova tomografia para ver se já secou". Aí, de repente, assim, começou o dreno, parou de drenar tanto, ele falou: "Olha, agora é um bom sinal, já está diminuindo, né, a falta da alimentação via oral ajudou, os antibióticos e tal". E assim foi feito. Amém. Aí eles concluíram que não seria necessário abrir. E esse Então, método que eles escolheram funcionou. foi assertivo, Amém. né, e quando ele falou: "Olha", falou com meu marido: "Esse procedimento, antes de abrir, eu faria se fosse na minha mãe. Então a dona Andreia é para mim como se fosse a minha mãe". Então, assim, eu creio que até nisso, né, Sim. Deus usou, Deus direcionou Amém. a vida dele para que ele tomasse essa atitude, Sim. porque de acordo com o outro, o melhor seria abrir. Abrir de Ele novo. é. Então, assim, Deus conhece, ele sabe até onde a gente poderia ir, Amém. e então foi assim. Aí ele, depois que parou o dreno e tudo, ele falou: "Não, agora eu já posso te dar alta". Então, foram 20 dias internada, naquela cirurgia que ele falou: "Não, essa foi bem mais simples, rapidinho você vai para casa". Então, assim, eu ficava naquela expectativa: "Bom, se o outro eu fiquei tanto nessa, eu vou mais depressa", Sim, né, e não foi assim. Então, assim, e Deus mostra pra gente que as coisas não é como a gente quer, sim, mas como é preciso fazer. exato. Então, o último capítulo do milagre precisava ser escrito Sim, da forma que Deus planejou. amém, Então, assim, eu fiquei 20 dias e tinha um compromisso com o Mulherando, né, que eu fiquei de dar o meu testemunho, e isso lá no começo do ano, quase, que a Márcia havia me convidado, que na sim, primeira reunião do Mulherando eu já estava com a primeira cirurgia de março, né, sim, eu fui toda enfaixada, toda de cinta, mas eu tinha feito esse compromisso e Deus sabia que eu queria honrar esse compromisso, porque o nome dele seria exaltado através amém, da minha vida. amém, Então eu saí numa quinta-feira à noite do hospital e já na outra semana, uma semana depois era o Mulherando, amém, e eu precisava estar bem ali para que eu testemunhasse. E assim o Senhor me permitiu estar ali testemunhando daquilo que ele fez na minha vida. amém. Ele escreveu o último capítulo antes do testemunho ser antes de ir ao Antes ar, né. do testemunho ser dado. Amém. Então, assim, para mim foi um momento, assim, de lutas, lutas, muitas lutas, mas também de ver de perto o poder e a mão de Deus a me Amém. sustentar, a sustentar a minha família, né, a sustentar os filhos, o marido principalmente, que em todo tempo cuidou Sim, de mim, sim, né, e ele, assim, durante esse tempo ele levantou pessoas para estar nos auxiliando, porque nós não temos nenhum parente aqui, parente de sangue, sim. mas nós temos a família que Deus nos deu aqui. Amém, Temos irmãos, né, amigos mais chegados que irmãos, amém, que em todo tempo estiveram conosco, nos amém. auxiliando, em tudo, em oração. Irmãos, uma irmã maravilhosa que todas as noites ficou comigo, Amém. irmãos que iam até minha casa nos auxiliar com tudo que fosse preciso. Sim, Deus providencia cada detalhe, né. Cada detalhe para tudo sair conforme Ele quer. Cada detalhe, Amém, né. Então, eh, durante tudo isso, eles acharam que
uma irmã que trabalha na Santa Casa achou que eu ia ficar com uma bolsa de colostomia. E o médico falou: "Não, nem sobrou intestino para colocar essa bolsa. Não sobrou, mas não fez falta, porque Amém. a obra do Senhor foi completa Amém. na minha Amém. vida". Amém. Gente, vocês estão escutando essa história? Pensa você escutar de um médico que nós te levamos pra UTI para você morrer. Isso é muito forte, né, Andreia? Isso, de tudo que a gente conversou aqui, essa frase ficou forte aqui em mim. Por isso que o nome desse episódio é uma história de milagres. E do mesmo jeito que Deus fez na vida da Andreia, um milagre físico, um milagre emocional, um milagre espiritual, Deus pode fazer na sua vida. Com certeza. Basta só você deixar Jesus entrar. A palavra de Deus fala, né, Apocalipse 3:20, né, Andréia, que ele está batendo a porta. Eis que bato a porta. Aquele que abrir, eu entrarei e ceiarei. Com ele. Jesus não arromba portas, não pula janela, né? Diferente do inimigo que faz de tudo para poder estar aí entrando aí. Mas Jesus, ele tem que ser convidado. Então convida ele, eu não sei o que você está passando na sua casa, não sei o que você está sentindo, eu não sei a sua realidade, mas convida ele neste momento que você está ouvindo este podcast. Porque o Senhor não conecta pessoas, o Senhor conecta propósitos. E o Senhor hoje trouxe a Andréia para estar aqui nesta mesa, que é um lugar de comunhão, um lugar de intimidade, é um lugar que a gente expõe a nossa vida, expõe o agir de Deus sobre a nossa vida, para poder alcançar a sua vida que está aqui hoje escutando esse podcast, escutando esse programa. Porque do mesmo jeito que Deus fez na vida da Andréia, que Deus fez na vida de várias pessoas que passaram aqui, que sentaram aqui nessa mesa, Deus pode agora, nesse exato momento, fazer na sua vida. Amém. Deixa o céu agir sobre você. Deixa Jesus entrar e fazer a obra dele. Não fecha seu coração, não tranque as portas. Abre as portas para o Senhor. O Senhor pode fazer infinitamente mais do que você sonha. A palavra de Deus fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Então, ame o Senhor de todo o seu coração e deixa Ele fazer a obra em sua vida, porque Deus é fiel para começar e terminar. A palavra de Deus fala que aquele que começou a boa obra, ele finaliza, ele termina. E ele tá aqui, eu já estou aqui com a Andréia aqui na minha frente, nessa mesa, para a gente contar esse milagre de Deus. Como eu disse no início, né? Nós estamos contando um milagre, né, Andréia? Milagre. Porque se a gente fosse contar a vida toda aqui, daria o livro, não daria nem tempo do programa. Mas louvado seja Deus que cuida de você. Você é uma filha amada, uma filha escolhida, uma filha que Deus levantou. Eu tenho meu livro, o subtítulo, né? O título É Preciso Ressignificar. E o subtítulo é A Sua Dor é o Seu Maior Presente. E a partir dessa dor, Deus está te dando um presente. Glorificar o nome dele. Onde você pisar, o nome dele vai ser glorificado. Porque as pessoas estão vendo uma pessoa viva. Um milagre de Deus, né? Então eu quero muito te agradecer por esse tempo precioso que você passou aqui com a gente, né? De você ter testemunhado, ter derramado, ter transbordado aqui nessa mesa, não só na minha vida, mas na vida de todo mundo que está assistindo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo tocou no coração daquelas pessoas que estão nos assistindo. Então eu quero te agradecer de coração por esse tempo precioso aqui, que estamos aqui agora, viu? Eu que tenho somente agradecer primeiramente a Deus, né, pela obra maravilhosa que Ele fez na minha vida e continuará a fazer, Amém. Amém. né, porque quando a gente coloca a vida diante do Senhor, Ele cuida, Ele sara, Amém. Ele restaura, Ele sabe, Ele conhece os nossos corações Amém. e tudo aquilo que a gente pede, Ele nos dá da forma dele, segundo Amém. a sua vontade. Ele me deu muito mais do que eu merecia, Amém. Aleluia. né, não foi somente um milagre, Sim, foram vários milagres, sim. e com o desfecho feliz, né, eu poder Amém. estar aqui, é um prazer poder estar aqui e contar a minha história de milagres. Amém.
e espero poder contá-las em vários outros lugares, né. Te Amém. agradecer muito pelo convite e que o Senhor continue usando você, o seu podcast, para Amém. alcançar várias vidas, Amém. Glória a né. Eu Deus. sei que Ele te escolheu para alcançar vidas, Amém. e isso é maravilhoso, Amém. poder participar, poder fazer parte. Amém. Louvado seja Deus. Gente, então esse foi o nosso podcast, uma história de milagres, e uma história de milagres está transbordando e está alcançando a sua vida aí hoje, nesse exato momento. E eu tenho certeza que o Espírito Santo colocou no seu coração aí, colocou na sua mente aí, uma pessoa que precisa ouvir essa história. Então já entra lá no nosso Instagram, na mesa.podcast, através do YouTube, encaminhe esse vídeo para o número maior de pessoas. Assim você vai estar se permitindo ser esse canal de transmissão de bênção. Se permita ser usado pelo Senhor até encaminhando um vídeo. Amém? Então esse foi o nosso episódio da segunda temporada já, estamos na segunda temporada aqui com essa história de milagres. Quero profetizar na sua vida, esses milagres na sua vida também. Que Jesus te abençoe e a gente te espera no próximo episódio. Tchau, tchau.